Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Se você está nos visitando, talvez você não esteja atento ao fato de que, desde o início do mês de março, que nós temos conversado sobre essa expectativa do dia de hoje. Nós aguardávamos esse dia de hoje chegar, o dia onde se celebra a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em todos os domingos do mês de março, nós falamos e cantamos e ministramos aqui uma palavra sobre momentos pontuais da trajetória de Cristo até o Calvário, e depois do Calvário à sepultura, e então da sepultura para a glória. E é o que nós estamos cantando e celebrando aqui hoje, a vida do nosso Senhor. E o texto que eu quero ler para vocês não podia ser outro. Fala da ressurreição, ainda no Evangelho de João, no capítulo 20, a partir do verso 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e ali olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. E Jesus lhe disse: o quê? Maria. Jesus olhou para ela e disse o nome dela: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, não me detenha, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. E se não os perdoarem, não estarão perdoados. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, obrigado por esta palavra, obrigado por termos isso registrado em nossas Bíblias, diante de nós, acessível às nossas mãos, aos nossos olhos,
acessível ao nosso coração e à nossa mente. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós lemos, nós relembramos, nós anunciamos uma verdade que é a razão de estarmos aqui. Obrigado, Deus. A nossa oração agora é para que esta verdade toque em todos os nossos corações nesta noite de uma maneira nova. Em nome de Jesus, Senhor, faz algo novo para a Tua glória. Nós te pedimos e te agradecemos e Teu povo diz, amém. Glória a Deus. Uma vez eu peguei uma discussão com um primo meu, judeu de família, nada praticante, e a discussão era se Jesus tinha ressuscitado ou não. E eu ali, claro, estava ali mantendo firme a minha versão da história, de que no terceiro dia Maria Madalena chegou, o túmulo estava vazio, e os discípulos viram, e ele passou 40 dias aparecendo para um, para outro, e muita gente viu, e tem relatos históricos. Aí o cara disse, cadê quais relatos históricos? Eu nunca vi na National Geographic, nunca vi no Discovery Channel. Existem conjecturas, existem teorias, cadê o relato histórico? Aí ficou aquele engasgo, e ele chegou para mim e falou algo que me ofendeu. Ele disse assim, Mário, olha, se nós formos a Jerusalém e conseguirmos encontrar um túmulo supostamente de Jesus, está lá os restos mortais dele, do que é que sobrou ao longo de 2000 anos. Se a gente for a Meca e olhar lá para os restos mortais de Maomé, está lá. Se alguém encontrar a caverna onde Moisés está lá os restos mortais. Então, judaísmo, cristianismo, islã, tudo isso é religião, é bonito, bacana e tal, mas é historinha, que ressuscitou o quê? E eu fiquei profundamente ofendido. Aquilo não era apenas uma opinião divergente, aquilo era um tapa na minha cara. Até porque na época não tinha como provar, eu não conseguia elaborar em palavras para mostrar para ele que meu Jesus havia ressurgido dos mortos e estava vivo. Quem sabe até olhando para a gente ali, a gente estava dentro do carro, quem sabe o mestre estava até olhando e dizendo, coitado desse cara. Um não sabe como responder e o outro não sabe como pensar direito na vida. Mas eu fiquei indignado e comecei a estudar e comecei a ir atrás de argumentos, de histórias. Mas vi que acima de tudo tinha algo em jogo ali que não faria com que a nossa linguagem se alinhasse uma à outra. O que é que estava em jogo ali? Fé. Jesus ressuscitou, estava morto 3 dias, o corpo começa a entrar em estado de putrefação, as células começam a se degenerar, de repente tudo isso retrocede e ele sai vivo, desafia as leis da física. Então, primeiro passo, a gente abraça essa verdade pela fé no Evangelho que nós temos na mão, amém? Agora, a fé também concebe a nossa razão. Tem um detalhe importantíssimo no primeiro texto, no primeiro verso, quando fala que no versículo 8, na verdade, se você prestou atenção, diz que, versículo 6, que Pedro, Simão Pedro, vinha atrás do primeiro discípulo, chegou, entrou no sepulcro e viu, ele viu as faixas de linho. Esse verbo ver é o verbo grego theoreo, de onde vem a nossa palavra teorizar. Não é apenas um ver como quem está observando, é um ver que analisa, é um ver que tenta encontrar o porquê daquilo que está vendo. É o mesmo verbo usado lá no Monte Caveira, o Gólgota, quando Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, João e outros discípulos observavam atônitos Jesus padecendo na cruz. Não é apenas alguém que está passando e vê, é alguém que vê e que se deixa impactar pelo que está vendo. É alguém que elabora, que raciocina, que olha e que tenta entender, percebe? Esse é o verbo usado. Então Pedro chega no sepulcro e ele analisa a situação, mais do que apenas visualiza, ele analisa, a cabeça funciona, e talvez ele esteja ali olhando e se perguntando, como pode? Alguém roubou,
Um milagre aconteceu, ele não morreu de verdade e conseguiu sair antes. Algo passava na cabeça de Pedro. Outro aspecto muito importante desse texto, aí agora sim no verso 1, é que a primeira testemunha ocular da ressurreição é uma mulher. E diga-se de passagem, uma mulher cujo passado lhe condenava. Vocês lembram da história de Maria Madalena, né? Uma prostituta da cidade. Alguém que, ao olhar do homem, que naquela época era preconceituoso para com as mulheres, alguém, ao olhar da sociedade que naquela época se regia por uma compreensão patriarcal e machista da sociedade, aquela mulher não era bem vista. Ainda que tivesse se tornado discípula de Jesus, mas ainda havia um estigma que lhe acompanhava, pelo menos aos olhos dos demais habitantes de Jerusalém e redondezas. Então, se os discípulos ou os que escreveram o Evangelho quisessem inventar uma história, dizer que Jesus ressuscitou, sem ele ter de fato ressuscitado, se isso aqui fosse balela, certamente não teriam escolhido uma mulher de reputação duvidosa para ser a primeira testemunha. Faz sentido isso? Talvez eles teriam escolhido o sumo sacerdote. Então, no primeiro dia da semana, o sumo sacerdote chegou, olhou e viu as faixas ali dobradas e o corpo de Jesus não estava lá. Seria um testemunho muito mais confiável. Mas não, é uma mulher, ou seja, tinha tudo para não ir para frente essa história. Como se alguém lesse, se fosse só conto da carochinha, alguém ia ler e vai dizer, como é que é uma mulher? Ele está dizendo aqui que uma mulher que foi a primeira testemunha, isso não pode ser verdade. Não pode ser verdade. Diga-se de passagem, o livro de Deuteronômio diz que qualquer depoimento só tem validade se for acompanhado do testemunho de 2 ou 3 pessoas. Se for validado pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas. E aqui só tem uma, e essa uma é mulher. Por que essa história então ganhou séculos, foi adiante, enfrentou tantas lutas, tantas heresias ao longo da história e chegou até nós? É porque não era balela, é porque depois da fé com a qual nós abraçamos esta verdade é algo que existiu, que faz sentido para a nossa mente e que aquece os nossos corações. Jesus ressuscitou. Você crê nisso? Diz amém. Só que a gente vive num mundo que não crê. Ou não crê verbalmente dizendo balela, ou não crê nas suas atitudes, no seu dia a dia. Vivemos num mundo descrente. Por que descrente? Porque desde o advento, desde o momento em que tomou o primeiro lugar a razão humana, século 17, 18, 19, o pensamento do homem assumiu a cabeceira da mesa da história, desde esse momento as coisas precisam ser organizadas do tipo 2 e 2 é 4 para serem tidas como verdade, não é mesmo? Aí se você tem uma verdade que pressupõe fé para ser abraçada e crida, esta verdade então vai entrar em xeque na sociedade que a gente vive. Agora, acredito que a maioria de vocês aqui, a maioria de nós somos cristãos. E se somos cristãos, estamos aqui num culto de Páscoa, é porque de alguma forma a gente crê na ressurreição de Cristo. Só que quando eu digo que nós fazemos parte de um mundo descrente, é porque às vezes com as nossas atitudes, nós estamos comunicando que lá no fundo mesmo, não cremos tanto na ressurreição. Interessante que quando os discípulos estavam, o Evangelho de Mateus que conta isso, no capítulo 28, os discípulos estão vendo Cristo ressurreto está prestes a dizer para eles, ide, pregai o Evangelho a todas as criaturas e batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine-os a guardar o que vos tenho ensinado. Jesus está prestes a dizer isso, e diz o texto lá de Mateus, capítulo 28, verso 17, que muitos dos que estavam ali vendo Jesus creram, e muitos outros não creram. Olha só, Jesus estava na frente deles, muitos
não creram. E esse ainda é um retrato do nosso mundo, é um retrato meu e seu. Quando a gente diz com os lábios que crê, mas quando a gente passa uma noite sem dormir, de preocupação, por causa dos problemas, por causa das crises. E a preocupação que tira horas de sono da gente mostra que, na verdade, a forma como temos vivido com esta verdade do Cristo ressurreto é duvidosa. Percebe, irmãos? Se eu creio mesmo, eu consigo dormir o sono do justo. Se eu creio que haja o que houver, nada poderá me separar do amor de Cristo, porque Ele está vivo. Se eu creio nisso, os problemas vão ganhar uma outra dimensão. O que hoje é gigante se há pequena. Amém. Agora, se a gente vive colocando problemas diante de nós, numa proporção diferente, onde eles são bem maiores do que deveriam ser, onde eles roubam noites de sono, onde eles fazem da gente pessoas nervosas e estressadas, a pergunta está: até que ponto nós também estamos fazendo coro com esse mundão aí, que não crê na ressurreição? Então esse é um primeiro ponto para você pensar, porque esse mundo que não crê é um mundo que vive em luto, e o luto experimentado pela Maria Madalena. Continuando aqui no texto, o verso 10 nos mostra a Maria Madalena triste, voltando ao sepulcro e chorando. Talvez ela seja a imagem deste mundo que hoje chora. Chora porque precisa de algo mais e não sabe onde buscar, ou então busca em lugares errados. Um mundo que chora porque tem tentado encontrar felicidade, realização e abundância em coisas, quando na verdade, já dizia o Dostoiévski, que no coração do homem tem um vazio do tamanho e do formato de Deus. E enquanto a gente ficar tentando enfiar coisas que não são Deus, dinheiro, carreira profissional, relacionamentos amorosos, enquanto a gente tentar enfiar ali, querendo preencher esse vazio, não vai conseguir. E o mundo que tenta e não consegue, ou que conquista algo e percebe que esse algo não está entregando a felicidade que ele queria, esse mundo chora, pranteia, vive um luto. Maria Madalena chorava porque a esperança que ela tinha, aparentemente, estava morta. Lembre-se que esta mulher, desacreditada por todos, havia sido resgatada e restaurada pelo Mestre. E esse Mestre agora estava morto. Então esse é o choro desta mulher. Um choro de lamento, um choro doído, um choro real. Agora acompanha comigo o que é que acontece. No verso de número 10 e 11, eu vou ler para vocês. Os discípulos voltaram para casa. Depois que correram ao sepulcro, viram o que tinham que ver, voltaram para casa. Enquanto que Maria ficou à entrada do sepulcro chorando. Eu quero traçar um paralelo aqui. Os discípulos também estão em luto. Eles tinham a esperança de que Jesus fosse o Messias. E agora esse Jesus estava não só morto, como ainda com o corpo roubado. Ninguém sabia onde estava o corpo. Como é que eles reagem a esse luto? Eles voltam para casa. Foi o que o Pedro fez, voltou para a pesca. Pedro era pescador. Quando ele vê que Jesus morreu, que não tem mais jeito, o que ele diz? Ele diz: vou pescar. Esses discípulos viram, entenderam que o corpo não estava ali, poderia ser por N motivos, talvez por um assalto à caverna do José de Arimateia, onde Jesus tinha sido enterrado. E o que eles fazem diante dessa dor? Eles voltam para casa. E o paralelo é com a Maria. O que a Maria fez diante da dor? Ela ficou e chorou. Essa é uma primeira lição importante desse verso de número 10 e 11. A lição de que as pessoas lidam de maneiras diferentes com o luto, com a dor. É ou não é verdade? Nós temos reações diferentes. Tem gente que levanta, sacode a poeira, toma um banho e bola para frente. Os discípulos aqui voltaram para casa, vamos ver no que dá, vamos deixar o tempo curar as dores. A Maria fez o quê? Se prostrou, chorou e lamentou. Eu não sei como você reage, mas
Deus não espera que você tenha a mesma reação do seu vizinho. Deus não espera que você chore o mesmo choro de alguém que está passando por uma luta semelhante. Deus fez de você uma pessoa única, e você vai ver isso já já na vida de Maria. E na sua particularidade, você é você. Você então vai chorar o seu choro, e isso é legítimo. Esse é um parênteses que eu estou abrindo, talvez Deus saiba para quem é isso. Mas saiba que se o momento agora é de choro, chore. Se é dor, apresente-a para Deus e permita que Ele te sare. Amém? Amém. Voltando então para esse mesmo verso de número 11, a Maria que escolheu vivenciar o luto dela com choro, ela não ficou no choro, porque esse é o problema. É quem se entrega e lá fica na prostração. Maria, enquanto chora, também tem uma atitude. Olha aqui na continuação do verso 11, diz que enquanto chorava, ela se curva para olhar para dentro do sepulcro. Tinha algo que ainda não estava batendo bem. Ela chorava porque o corpo não estava ali, talvez pensando como os discípulos, será que foi roubado? Será que ele não morreu de verdade? E como ele era filho de Deus, ele pôde resistir mais. Enfim, talvez ela não estivesse satisfeita com o que estava vendo, e no meio do seu choro e da sua dor, diz o texto que ela se curva, ela tem uma atitude, ela diz, não pode ser só isso, deixa eu ver aí, ela bota a cabeça lá para dentro, e nessa atitude, algo começa, a esperança começa a brotar. Veja, a descrença do mundo em que a gente vive, nos faz às vezes, pessoas que dizem crer, mas que as atitudes contrariam a crença da ressurreição, e esta descrença do mundo que a gente vive, nos coloca num mundo que está em contínuo luto, lamentoso, por não encontrar aquilo que procura, mas aí a Maria vai, no meio do luto dela, no meio do choro, se coloca na porta do sepulcro e não se contém, resolve se prostrar, se debruçar e olhar para dentro. É a diferença de muitos de nós, que diante das dores da vida, apenas choram, apenas reclamam, apenas recebem de maneira passiva o que a circunstância lhe trouxe. Quero dizer para vocês hoje que se vocês creem, eu creio e acredito que vocês também, se nós cremos no Cristo ressurreto, nós não vamos ficar só no choro. A gente chora, a gente elabora o luto do jeito que nos é particular, mas assim como Maria, a gente se inclina, bota a cabeça para dentro e diz, Deus, tem algo mais ou não? Não se entregue apenas ao choro, não se entregue à dor somente, saiba que depois da dor tem o livramento do Senhor. O anjo aparece no meio da dor de Maria, isso é importante. 2 anjos aparecem, na verdade, no meio da dor de Maria, e perguntam para ela, mulher, por que você está chorando? Não é que eles estão interessados e curiosos na razão pela qual ela chora. Textualmente falando, parece que eles estão querendo saber o seguinte, ô mulher, o que está acontecendo? Por que você está chorando? Não é essa a pergunta. A pergunta é mais ou menos assim, ô Maria, diante do que você está vendo aqui, por que você chora? Como quem diz, não era para estar chorando, Maria. E eles começam esse diálogo com ela, no verso 14, diz que ela se volta e vê Jesus, mas não o reconhece. Pedro, quando estava na praia de Tábega, na Galileia, Jesus ressurreto, aparece ali na beira, manda chamar porque ele está com peixes e pães na fogueira, esperando por eles. Jesus chama e Pedro não o reconhece. Os 2 discípulos do final do Evangelho de Lucas, a caminho do vilarejo de Emaús, estão andando cabisbaixos, Jesus se aproxima deles e eles não o reconhecem. O que foi que houve com Jesus?
Alguns dizem que é porque aqui o Cristo ressurreto tem um corpo glorificado, e os teólogos discutem que a aparência de Jesus não era a mesma de quando ele estava no meio dos discípulos, agora ressurreto ele tinha outra aparência. Eu nem quero entrar nesse mérito, porque eu acho que o que está em jogo aqui é o seguinte: tanto a Maria Madalena, como o Pedro, consumido pela culpa e pela amargura consigo mesmo, como os 2 discípulos de Emaús, frustrados ao longo do caminho, estes homens, à semelhança da Maria, estavam tão consumidos pela tristeza e pelo luto, que este luto lhes cegou a vista para enxergarem o Cristo ressurreto do lado deles. Às vezes, irmãos, é assim conosco. Às vezes a gente se entrega de tal forma a uma problemática, às vezes a tribulação, ela se agiganta de tal maneira diante dos nossos olhos, e toma um volume tão preocupante, tão ameaçador, que é como se Deus, o próprio Jesus, estivesse do nosso lado dizendo: eu estou aqui, não se preocupa não que nós estamos juntos. Mas o problema tomou uma proporção que ensurdeceu os ouvidos e lhe cegou a vista. Eu acredito que esse é o caso aqui. Maria olhou na cara do mestre e confundiu ele com um jardineiro. Agora tem algo bom nisso, e aqui agora começa a esperança que o Cristo ressurreto nos traz. O que é que tem de bom nesse fato da Maria, triste que estava, olhar para o Cristo ressurreto, não enxergá-lo e na verdade confundi-lo com outra pessoa? O que tem de bom é porque isso me ensina que mesmo nos meus momentos mais difíceis, mesmo nos meus momentos de dor mais legítimos, eu posso estar limitado e não estar conseguindo enxergar a Jesus, enxergar a provisão de Deus para mim, mas Ele está lá. Quando eu não consigo ver, isso não significa que Ele não se faz presente. Isso é muito bom de saber, irmãos, e a gente celebra isso na Páscoa. Tem muita esperança nessa verdade de que quando você, no meio dos teus problemas, não consegue sequer orar, vamos falar sério aqui entre nós? Levanta a mão comigo, quem já passou por um problema ou por um período problemático que até para orar não dava certo? Estamos juntos. Os olhos se cegam e os ouvidos ensurdecem, porque a gente costuma dar a proporção errada para os problemas que temos. É ou não é, irmãos? Jesus estava ali, Maria achou que fosse o jardineiro. E então, continuando o texto, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Maria diz isso para ele. Jesus então olha para ela e diz assim: Maria. Só isso. Reparou que antes os anjos e o próprio Jesus, o jardineiro, olham para ela e dizem assim: mulher, por que você chora? Ô mulher, está procurando quem? Só que agora, na hora que Jesus vai se revelar, ele olha nos olhos dela e diz assim: Maria. Maria era o nome dela, talvez o nome do qual ela se envergonhasse, pela história de vida que teve, pelas experiências que acumulou e pela fama que ganhou a partir disto que acumulou. No vilarejo onde Madalena morava, a pronúncia do nome Maria talvez viesse acrescida de um estigma: vadia, mulher da vida, cuidado com ela. Só que agora esse nome continuava o mesmo, tinha a mesma história para trás, mas essa história havia sido pregada na cruz do Calvário, e agora Jesus podia dizer: Maria. Quem diz esse nome agora não é mais aquilo que ele significa, porque ficou lá. Quem diz esse nome agora é o Cristo que morreu pelos seus pecados e te perdoou. Maria, Maria, é você, Maria.
Não tenha mais vergonha do seu nome. É porque eu estou vivo, é porque eu venci a morte, que eu posso de novo dizer a tua identidade verdadeira, a despeito do teu passado. Porque se você caminhar comigo, você vai ressuscitar para uma vida nova. Aleluia, aleluia. Vamos seguir, glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu beber uma água então. Vamos seguir para a gente terminar esta mensagem de esperança. No verso de número 17, Jesus então olha para Maria e diz: vai aos meus irmãos e diga-lhes que eu estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês. Vai aos meus irmãos e diz que eu vou para o meu Deus e o Deus de vocês. Depois que Jesus afirma a identidade de Maria, depois que ele diz assim: minha filha, independente da tua história, eu venci a morte e agora nós vamos construir uma nova história. Depois que ele afirma Maria desta forma, ele diz assim: Maria, vai e anuncia. Agora você tem uma missão. A sua vida agora acabou de ganhar um propósito novo. Agora, Maria, você vai deixar de viver apenas para os seus interesses. A vida agora não vai mais girar em torno do seu próprio umbigo. Agora nós temos, igreja do Senhor, nós temos uma missão. Quando cremos que Cristo ressuscitou, restaurou esperança em nossas vidas, afirmou o nosso nome com toda a história, com tudo que a gente acumulou para trás, coisas que a gente tem até vergonha de lembrar, mas Ele olhou para tudo aquilo, cravou na cruz, nos afirma e diz: agora é daqui para frente. O que ficou para trás você usa para aprender, para não fazer besteira de novo. Agora comigo é daqui para frente. E daqui para frente você tem uma missão. Vai e anuncia. Foi o mesmo que ele disse para os discípulos. Indo mais adiante no verso 22, Jesus olha para os discípulos, sopra sobre eles e diz: receba o Espírito. Em Atos capítulo 1, verso 8 diz: quando vocês receberem o Espírito, vocês me serão o quê? Testemunhas por toda Jerusalém, por toda Samaria, por toda a Judéia, até os confins da terra. Quando a gente diz que crê no Cristo ressurreto, o medo se apequena e a confiança assume o lugar nos nossos corações. O texto termina dizendo que Jesus entra na sala onde os discípulos estavam escondidos, tomados pelo medo dos judeus, os mesmos judeus invejosos que entregaram Jesus aos romanos. Esses judeus talvez estivessem olhando na cara de cada transeunte, de cada pessoa ali em Jerusalém, tentando identificar quem seriam os seguidores do Nazareno que Roma crucificou, para tentar abafar o movimento geral. Os discípulos se enclausuraram e ficaram ali com medo de serem entregues. Jesus então chega na sala e, diante do medo dos discípulos, o que é que Jesus diz? Jesus diz: coragem! Que medo o quê, rapaz? Coragem! É isso que Jesus diz? Diante do medo, sabe o que é que vem da boca de Jesus? Paz. Paz seja com vocês. Estão com medo? Eu te dou paz. Se você estiver em paz, confiante no Cristo vivo, coragem é o que não vai faltar. Amém, irmãos? Que o Senhor nos dê uma Páscoa de paz. Aleluia, aleluia. Que o Senhor nos dê uma Páscoa de alegria. Alegria porque o nosso Redentor está vivo. Mas Mário, você não pode provar, cadê o dado histórico? Meu amigo, não sei cadê este dado histórico, mas tem algo aqui no meu coração, que eu oro a Deus para que um dia você possa sentir o mesmo. Jesus Cristo está vivo, e isso nos dá paz e alegria, diante do nosso luto, diante das nossas crises, diante das nossas tribulações. Uma feliz Páscoa para todos, do Cristo que está vivo, do Rei que venceu, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, vamos ficar de pé todos?
Fica de pé aí. Só fazer uma oração, depois o pastor Gabriel vai continuar. Nós vamos participar juntos da mesa da comunhão. Mas antes eu queria convidar você que veio aqui para fechar os seus olhos. Se você puder, coloque a mão assim no seu coração. Você e Deus agora. Você e Deus. Mão no coração. Fala com o Senhor agora. Pai querido, nós nos reanimamos diante da Tua palavra, diante da Tua verdade, Senhor. É tão profundo para nós, Deus, afirmar não só que o Senhor está vivo, mas que porque o Senhor está vivo, nosso coração se enche de paz. Crer nessa verdade é muito mais do que confessar uma doutrina, mas é uma nova forma de vida, Senhor, faz toda a diferença. Eu oro por meus irmãos e irmãs que estão aqui hoje com a mão no coração e peço, Deus, que o Teu Espírito Santo venha sobre eles, derramando paz. Oro, Deus, para que Tu venhas sobre ele derramando mais da Tua presença, enchendo-os com o Teu Espírito e nos enviando, Senhor, para o mundo, para anunciarmos esta verdade de que Tu estás vivo, de que Tu reinas e de que o Senhor é o nosso Rei. Faz coisas novas, como eu pedi antes, Senhor, no coração de todos aqui. Que essa Páscoa seja um marco, um diferencial na vida dos Teus filhos aqui hoje. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe você.